Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR, a segunda desta sexta-feira, dia 27 de setembro. Uma ótima tarde a todos, muito bom estar na sua casa, fazenda, escritório e a partir de agora levar as informações aqui que são importantes para o agronegócio nacional. Lembrando que você acompanha o canal do Boi pelas parabólicas, por TVs, por assinatura, como a NET, é claro, no canal 190. Você acompanha também no YouTube, no Facebook, no nosso portal sba1.com e sinal aberto, transmitindo o Agricultura BR 2 na TV Imaculada Conceição, sinal aberto no Mato Grosso do Sul. E na edição de hoje do Agricultura BR, você está vendo, você que acompanha a Agricultura BR todo dia, você está vendo que eu estou falando de China e compra soja. Olha, os últimos dias, essa semana, ela está somando quase 1 milhão de toneladas de soja que foram adquiridas pelos chineses junto aos norte-americanos. Números importantes que você confere na edição de hoje do Agricultura BR. Nós vamos falar a respeito do que vem acontecendo em torno da produção de café no Brasil, destaque desta edição de Agricultura BR. Um outro tema importante é como que vem se comportando os valores de negociação com milho no mercado físico brasileiro. O mercado interno segue trazendo bons números. O pessoal me questionou o que eu comentei nessa semana. Eu estava falando o seguinte, olha, já chegou a 27 milhões de toneladas, mais de 27 milhões os embarques até o fechamento da terceira semana de setembro. Eu disse o seguinte, esses estoques finais de milho do Brasil devem estar muito comprometidos, já eram, e eu estou mantendo essa posição. Hoje eu falo um pouco mais a respeito de milho, você vai acompanhar, claro, o que acontece com soja, café, trigo no mercado físico nacional, tem também, claro, o mercado futuro que você acompanha por aqui. Mas eu começo essa edição da Agricultura BR mesmo falando a respeito de pecuária, falando de arroba do gado gordo, gado pronto e também como que uma nova metodologia a ser implantada, ela deve definir esses preços do boi gordo. É o que eu vou conversar agora com Walter Pulga Júnior, está em São Paulo nos nossos estúdios, mas está aqui comigo também. Pulga, preço de boi gordo, diferente do que acontece com a agricultura, é sempre algo que causa alguma polêmica, Os pecuaristas não fecham o gado às vezes da mesma forma, existem métodos diferentes. O que é que tem de distinto nessa nova metodologia que pode ajudar a pecuária brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Bom, há mais de 10 anos, Fabiano, os pecuaristas, os corretores, os fundos de investimento reclamam das oscilações e das defasagens entre os preços do boi gordo no mercado futuro, na Bolsa, na Brasil Bolsa Balcão, na hoje B3, antiga BMF, Antiga BMF, e os preços no mercado físico. Essas defasagens chegavam até R$ 8,00 por arroba, entre o mercado físico e o mercado futuro. Ou seja, muitas críticas nos últimos anos, notadamente nos últimos 3 anos. Por isso, a B3 anunciou uma mudança na metodologia para apuração de preços de boi e isso deve melhorar e muito o mercado futuro do boi gordo. Aliás, o mercado futuro do boi gordo sofreu muito nos últimos anos, uma redução, perdeu o interesse, O pecuarista perdeu o interesse em acompanhar o mercado futuro do boi gordo. Para ter uma ideia, nós tivemos negociações anuais na faixa de 50 bilhões de reais no mercado futuro da B3 para boi gordo. Hoje, não chega a pouco mais de 15 bilhões de reais. E veja, muitos anos se passaram, portanto o desinteresse ficou evidente. As críticas aumentaram e a B3 decidiu mudar a metodologia para estabelecer os valores de negociação de contrato futuro de boi gordo. E a estreia dessa nova metodologia é no ano que vem, dia 2 de janeiro, inclusive entra em vigor a nova metodologia. Bom, de maneira geral, os críticos argumentavam que o sistema de captação de preços que balizam os contratos futuros do boi não estavam muito elaborados, muito bem elaborados. Isso porque boa parte dos números os números refletiam apenas dados de frigoríficos, por exemplo, que eram fiscalizados pelo Sistema de Inspeção, Serviço de Inspeção Federal, o SIF. Ficavam de fora os frigoríficos que são fiscalizados pelo CISP, Serviço de Inspeção de São Paulo. Como uma boa parte dos frigoríficos menores fazem parte do Serviço de Inspeção de São Paulo, o valor apurado em São Paulo, que é a referência para os contratos futuros de boi gordo, tinha defasagem. A metodologia era responsável por essa expressiva diferença. E então decidiram mudar a metodologia. E o documento oficial foi divulgado
ontem, no final da tarde, pela Brasil Bolsa Balcão, a B3. O propósito das alterações, segundo informava o vice-presidente de produtos da B3, José Ribeiro de Andrade, inclui o seguinte: é um aprimoramento, ele explica isso, para buscar maior adesão às dinâmicas comerciais, ou seja, ele quer facilitar os negócios e voltar a retomar volume de negócios, e para isso manteve inalteradas as negociações, né? As características técnicas e as regras permanecem inalteradas. No entanto, há algumas mudanças importantes. O indicador passa a ser agora uma média diária ponderada de preços à vista do boi gordo no estado de São Paulo. Portanto, será feita uma ponderação pela quantidade de cabeças negociadas num determinado valor. Antes era mais simples, era uma média tipo simples, vamos dizer. Agora será uma média ponderada. A região que está localizado o animal transacionado também vai influir. Para o indicador, são 5 regiões. Referência: São Paulo, Araçatuba, Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto e o Vale do Paraíba. As localidades onde estão situados os agentes compradores, vendedores e comerciantes de bovinos de corte, onde se obtém as informações. Portanto, está definida aí a origem das regiões de pesquisa. E mais, sobre o preço, valor em reais, acertados entre comprador e vendedor, informado por agente colaborador do CPEA, cotado por arroba de carcaça de boi gordo para retirar nas fazendas de origem. O indicador, aliás, a partir do novo método, não inclui imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Portanto, fica mantido aí algumas regras que estão bem claras, né? Os preços serão convertidos para valor presente à vista, considerando-se aí o prazo de dias entre a negociação e o efetivo pagamento do comprador com base na taxa diária do CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que é coletado pela B3. Bom, e importante, né? Teremos agora maior quantidade de frigoríficos e se espera maior participação de pecuaristas. O que a Bolsa definiu como agente colaborador para o CPEA? Frigoríficos, pecuaristas e comerciantes consultados nas praças de comercialização, os quais participam das transações de comprador, vendedor ou intermediário e relatam negócios realizados no dia ao CPEA de forma espontânea. Bom, frigoríficos, considera-se qualquer frigorífico dedicado ao abate de bovinos e comercialização de derivados, com registro tanto no CIF como no Serviço de Inspeção de São Paulo. Portanto, aumenta a base de informação do CPEA. E vale lembrar, toda apuração, quando se fala em carcaça, refere-se a bovino macho, abatido, sangrado, esfolado, eviscerado, desprovido de cabeça, patas, rabada, verga, exceto suas raízes e testículos. A organização da rede de colaboradores, isso é muito importante, porque é ali que o CPEA pega informação. O processo consiste na identificação dos frigoríficos com registro no CIF e no CISP e no posterior convite para que se tornem agentes colaboradores do CPEA na elaboração desse indicador. São mudanças fundamentais que devem trazer para o mercado futuro do boi gordo mudanças expressivas e, enfim, recuperar o mercado futuro do boi gordo no Brasil, que caiu realmente muito nos últimos anos, Fabiano. São mudanças que devem e já foram reivindicadas por pecuaristas, por corretores e também por fundos de investimento. O mercado recuou muito quando falamos de mercado futuro de boi gordo e isso tende agora a mudar a partir do ano que vem. É esperar a reação do mercado agora. As normas, quem quiser ter detalhes sobre as normas, viu, Fabiano? Tome nota, olha, é só acessar o site www.b3.com.br, entrar no serviço de Market Data e Índices, serviço de dados, fazer consultas, mercado de derivativos, metodologia e tudo estará explicado lá. O CPEA também deve apontar no seu site, o Centro de Estudos Avançados de Economia Aplicada, deve publicar também essa nova metodologia, portanto, acesso livre a todos os interessados no mercado. Fabiana, vamos esperar que realmente haja agora um equilíbrio, né, nos preços do mercado físico e mercado futuro, sinalizando aí uma realidade, né, um mercado mais transparente, né, para não receber tantas críticas e ficar tão, vamos dizer assim, tão reduzido como está hoje. É com você. Tá certo, Walter Puga. Daqui a pouco o Puga volta. Bom, informação importante, né? Eu até vou lembrar aqui a questão do CPEA. O Sérgio Desenho estava aqui essa semana em Campo Grande por ocasião do Reponutri, que é um importante evento que acontece no Mato Grosso do Sul sobre pecuária.
ouviu muitas críticas a respeito do posicionamento do CPEA, é uma crítica constante dos pecuaristas, né? Nós temos ali essa metodologia nova, que envolve B3, a pecuarista ele chegou a citar, pelo que eu estou sabendo, um pouco, mas o pessoal continua bastante desconfiado em relação a esses números. E o assunto por aqui agora na Agricultura BR é a soja. E a Embrapa Soja organizou um importante evento para discutir estratégias para a sojicultura brasileira. O que se fala, e quando nós falamos do Brasil, nós falamos do atual segundo maior produtor do mundo e o consolidado maior exportador de soja do planeta. O que se fala hoje? Numa outra espécie de consolidação em relação à soja nacional. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Mauro Andrade. Técnicos e especialistas estão reunidos para discutir os principais pontos da cadeia produtiva da soja, desenvolvimento de logísticas e a implantação de manejos técnicos para aumentar a competitividade da soja brasileira. A Embrapa Soja de Londrina está organizando um seminário para discutir os principais pontos para se manter na liderança de mercado internacional. Eu vou conversar com o diretor-geral da Embrapa Soja, José Renato Farias. José Renato, quais os pontos e os objetivos desse encontro? Na verdade, os grandes objetivos é consolidar cada vez mais a posição do Brasil como um grande player, como um grande, digamos assim, fornecedor de alimentos para o mundo. Eu acho que a gente saiu de uma situação de importador de alimento, em 40 anos nos transformamos num grande exportador, mas à medida que a gente chegar no topo, mais cuidado a gente vai ter para permanecer nesse topo. Então o mundo espera que o Brasil se consolide como grande celeiro mundial e a gente está preocupado com os riscos associados a isso. Então nesse evento de hoje nós estamos discutindo alguns desses riscos que podem ameaçar a competitividade ou até mesmo a sustentabilidade da produção de soja no Brasil. Falando de sustentabilidade, tem um movimento muito forte ambiental tentando vincular a produção de soja com a questão das degradações do meio ambiente. Isso é pertinente, José Renato? A gente da Embrapa Soja aqui, a gente acha que de forma alguma isso é pertinente. Pelo contrário, hoje a agricultura, a sojicultura desenvolvida no Brasil é uma das mais sustentáveis, se não a mais sustentável do mundo. Todo o nosso trabalho, todo o trabalho feito hoje com a sojicultura é buscando sempre a preservação do ambiente e a gente não vê a soja degradando. Pelo contrário, hoje que a gente fala em usar alguma cultura ou contar com alguma cultura para recuperar áreas degradadas, a primeira cultura que surge na mente de todo mundo é a soja. Então a gente tem trabalho bastante consolidado, muitos dados, inclusive neste evento foi lançada uma publicação em que justamente a gente procura elucidar com dados científicos, com dados técnicos, mostrando o quão sustentável é a produção brasileira de soja. O seminário discute ainda os aspectos da qualidade fitossanitária da soja brasileira. Os níveis de resíduos nos grãos são monitorados para evitar restrições nas exportações brasileiras. Pedro Matos, da ANEC, Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, está presente aqui no seminário da Embrapa Soja e eu vou conversar com ele para saber quais os problemas, os maiores problemas que o Brasil enfrenta quando falamos de exportação. Hoje o Brasil está sendo muito cobrado pela questão da sanidade dos produtos, dos cereais, para fazer exportação. Isso está implicando muito nos negócios, Pedro? Primeiramente, queria agradecer aqui a Embrapa pelo convite que foi feito e dizer aos senhores de que hoje, na questão da sanidade, nós estamos conseguindo atender às especificações do mercado internacional, de sorte que nas exportações temos tido poucas reclamações em relação à questão da fitossanidade. A questão que preocupa em alguma medida são as questões relacionadas a sementes tóxicas, mas que nós também temos, em parceria com o Ministério da Agricultura, conseguido superar e esperamos que em breve nós tenhamos uma nova legislação brasileira que estabeleça os critérios das sementes tóxicas e isso facilite ainda mais as exportações brasileiras de grãos e cereais. A soja brasileira é rastreada? Sim, nós temos hoje, através do sistema do governo federal, do Ministério da Agricultura, através da instrução normativa número 66, nós temos todo o rastreamento, de tal forma que hoje, na chegada de um determinado navio no mercado chinês, nós temos como determinar quem foram os embarcadores, quais foram
os terminais em que foram operados. Enfim, nós temos toda essa cadeia rastreada, o que nos dá um diferencial bastante interessante para comprovar que nós estamos trabalhando com qualidade no segmento da soja. Ok, Pedro. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. De Londrina, Paraná, Mauro Andrade. E olha, praticamente diário nessa semana, eu tenho informado que teve vendas avulsas de soja norte-americana para os chineses, com entrega nessa temporada 2019-2020. Eu adiantava no final da semana passada algo que os analistas norte-americanos já falavam há algum tempo, né, de uma compra bastante expressiva, com mais de 600 mil toneladas, divididas em 20 cargas, a serem entregues entre o final de outubro até o começo do mês de dezembro lá na China. Bom, isso aconteceu mesmo. A soma, que eu vou calculando aqui, né? Vai somando 580 mil aqui, 250 mil lá, 120 e poucas hoje. Você vai dando aí uma conta, meus amigos, de quase 1 milhão de toneladas que os chineses compraram de soja dos Estados Unidos nesta semana. Quase 1 milhão de toneladas, que foi divulgado através dos exportadores privados para o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Vamos ver então qual é essa nova compra, né, que vai junto com ela. Nós temos aí alguns dias que vão dando conta de um volume bastante forte. Olha só, 126 mil toneladas de venda que nós temos aqui hoje confirmado em relação à China, né? Estados Unidos vendendo mais 126 mil toneladas, com entrega na campanha 2019-2020. Vou apostar todas as minhas fichas que a entrega é nesse período aí, entre final de outubro e começo de dezembro. É uma situação mais favorável por conta das questões marítimas, então é o que deve acontecer mesmo. Mais um volume bastante expressivo de soja sendo entregue dos norte-americanos para os chineses. Continuo falando a respeito de soja, porque hoje nós tivemos um momento, né, abriram os negócios mais para o campo negativo lá em Chicago. Chicago vinha com uma queda já desde a madrugada e na manhã de hoje vinha registrando assim. Depois tivemos confirmações de situações que são muito positivas para o mercado. Essa das 126 mil toneladas é um fator positivo. Vamos dar uma olhada como é que estão as posições. Vão perdendo de 3 a 4 pontos. Novembro vem a 8 dólares, 84 centes mais 4 bushel. Janeiro, 8 dólares, 98 centes mais 6. Março, 9 dólares, 11 centes mais 2 o bushel. Maio, 9 dólares, 21 centes mais 6 por bushel. Mas olha o que eu vou falar enquanto eu vou arrumando minhas folhas aqui. Olha só, nós temos nos Estados Unidos hoje, se você pegar os 3 últimos relatórios de oferta e demanda que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, você tem ali uma redução, né, que vem vindo mês a mês em torno da produção, da estimativa de produção nessa safra 2019-2020 dos norte-americanos. Já foi de mais de 112, 113 milhões de toneladas, veio caindo para 107, 105, agora vem abaixo da marca de 100 milhões, vem com 97 milhões 980 mil toneladas, quase 98 milhões de toneladas. Mas o que está se dizendo no mercado hoje? E está se dizendo por conta de problema climático. Clima é sempre aquilo, né? Quem tem indústria a céu aberto sabe disso. E lá nos Estados Unidos, dessa vez, eles que devem se dar mal mesmo. Olha só, as geadas, os frios mais intensos que estão tendo, aqueles momentos, né, de frio que tem ali na região produtora, vai fazer com que se tenha uma produtividade menor. E produtividade menor, meu amigo, significa um volume menor também de soja sendo produzida. Hoje, prestem bem atenção, hoje já se fala nos Estados Unidos, alguns especialistas estão falando em 95 milhões de toneladas, 95 milhões é alguma coisa, mas abaixo de 96. E se isso acontecer, olha, mercado muda e o mercado muda muito, porque fica muito enxuta a oferta
internacional de soja, com os Estados Unidos produzindo pouco mais de 95 milhões de toneladas, se isso vier a se confirmar. Então tem expectativa de novo sobre o próximo relatório de oferta e demanda, que será divulgado em outubro. Mas já que a gente está falando desses números, vamos ver o dólar rapidamente. Dólar comercial hoje com queda, vindo com queda de 0,30%, R$ 4,14 mais 9 neste momento. Moeda norte-americana vai recuando e você acompanha aqui no Agricultura BR. Olha, informações importantes, né? Hoje o dólar recua, soja em Chicago recua. Eu estou dizendo aqui que os analistas dos Estados Unidos estão falando em 95 milhões de toneladas de produção de soja, e eu vou comentar, principalmente o dólar, mas o Pulga fica à vontade para comentar o que ele quiser aqui. Pulga, olha, eu estava pensando aqui, tá, um monte de produtor estava falando e o pessoal está comentando aqui pelo Facebook e também pelo Twitter. Olha só, 95 milhões de toneladas de soja nos Estados Unidos, o mundo muda, pelo menos para a soja, Pulga. A questão é que o dólar continua alto. O dólar não recua muito não, viu? Neste momento, nós estamos com o valor mais baixo do dia. E veja, R$ 4,14 mais 77, ligeiramente abaixo de R$ 4,15. Agora, vale lembrar que o mercado está aguardando o desenrolar de negociações que ocorrem, inclusive hoje, neste fim de semana, entre chineses e norte-americanos. Já há uma reunião agendada para o dia 10 de outubro, mas até lá há novidades sobre retirada de imposição de tarifas de parte a parte, né? Os americanos já retiraram para diferentes produtos, chineses também. Os chineses sinalizam que vão aos Estados Unidos comprar soja e comprar carne suína, afinal de contas eles precisam disso, e sinalizam ao mesmo tempo, né, que tem boa vontade para a mesa de negociações. São as chamadas compras amigáveis da China. Diante disso, o mercado trabalha com acomodação, né? O dólar recua agora frente ao real, 0,31%, a R$ 4,14 mais 77, estou repetindo, é o valor mais baixo do dia. E enquanto isso, o que ocorre no mercado acionário? Bom, no mercado acionário, sempre de olho na movimentação do mercado financeiro, viu, Fabiano? Ele sinaliza o que os investidores pensam naquele momento. Então, aos 105.449 pontos, a nossa bolsa sobe, enfim, 0,12%. Lembrando que hoje as ações da Gol desabaram e puxaram para baixo o nosso índice Bovespa. Nós tivemos em alguns momentos baixa para até 104.975 pontos. Ou seja, a nossa bolsa, considerando o índice Bovespa, chegou a operar abaixo de 105 mil pontos. Atingiu ontem mais de 105 mil pontos, baixou hoje, mas agora há pouco voltou a recuperar. E quem causou essa baixa logo pela manhã? Um acordo entre a Delta e a Latam acabou por resultar em problemas, né, para a valorização dos papéis da Gol. E a Gol, você acompanha comigo agora, perde mais de 6%. Neste momento, as ações da Gol estão entre as maiores baixas, perde 5,76% a R$ 32,26. Além disso, nós temos uma queda também em um papel muito negociado no agronegócio, né, que é o papel da Brasil Foods. Brasil Foods, BRF, cai agora 1,63%. Então temos aí movimento de baixa forte com papéis da Gol que puxam para baixo o nosso índice Bovespa. De qualquer maneira, o mercado opera. Quando eu falo mercado, os operadores do mercado financeiro, mercado de ações e também do mercado de câmbio aguardam novidades que podem chegar até o final da tarde do exterior. Dólar está agora recuando e a nossa bolsa subindo. É esperar até o final do dia para ver se alguma mudança ocorre, mas a princípio há uma acomodação. Mesmo assim, você lembrou, Fabiano, dólar continua muito acima do que os analistas esperavam até recentemente. Se acreditava que o dólar fosse trabalhar abaixo de R$ 4,00 frente ao real, né? Frente ao real fossem valores mais baixos. Não é o que está ocorrendo, não. E é importante você planejar bem o seu negócio de olho nas informações do dia a dia. Fabiano? Muito bem, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Comentando dólar, dólar é importante para todos os fundamentos aqui de negócios, tanto para aquisição de insumos, quanto também para a venda de diversos produtos, como soja, né? Normalmente a gente dedica o primeiro bloco aqui do Agricultura BR para falar de pecuária, para falar de soja também. São duas culturas importantíssimas para o Brasil. Quero aproveitar aqui para cumprimentar algumas pessoas que vão participando do programa conosco. Vou aqui mexendo no telefone, tá? No smartphone, todo mundo está usando. O pessoal assiste televisão com o telefone na mão, então eu vou agradecendo aqui aos participantes que estão
estejam aqui conosco, como o André Mendonça, que comentou aqui a questão da soja, falando a respeito aí do que vem acontecendo neste momento nos Estados Unidos. O pessoal torcendo muito também em relação aos Estados Unidos, tem uma certa quebra, né? Uma quebra ainda mais evidente. Quem está aqui conosco também é Antônio Carvalho que fala lá de Sorriso, no Mato Grosso, mandou um abraço aqui para nós, um grande abraço para você, Antônio, aí que está acompanhando aqui o Agricultura BR, eu sou agicultor com certeza, pessoal comentando aí as questões ligadas à soja. Olha, já que estamos falando todos de soja por aí, vamos saber como é que vem os valores de referência, paridade, em alguns dos mais importantes portos do Brasil. Nós temos destaque aqui da Grandes Corretora para Santos e Paranaguá. E os portos vêm mandando aqui R$ 87,00 a saca de 60 quilos. É o que nós temos agora no momento para os negócios com soja nos dois portos. Um grande abraço à turma da Granos, que nos fornece as informações diariamente. E o Agricultura BR vai para o intervalo comercial e eu lembro que a sua participação é fundamental. Ela é muito importante, então participe conosco, manda sua mensagem no WhatsApp, pode mandar pelo Facebook, pelo Twitter, mas no WhatsApp é rápido também, olha só, 67996562266, manda vídeo, manda foto, manda aquilo que você quer ver no programa, estou esperando a sua participação. Daqui a pouco, por falar em participação, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina Correia da Costa, comenta as questões que foram abordadas nesse importante encontro que aconteceu nos últimos dias em Bonito, no Mato Grosso do Sul, entre os ministros da Agricultura dos BRICS. Vou para o intervalo e volto já. E a cidade de Bonito, aqui no interior do estado de Mato Grosso do Sul, foi sede de um importante encontro em relação aos ministros da agricultura do grupo dos BRICS. Os BRICS são aqueles países que estão num desenvolvimento melhor, de emergentes importantes, né? Eu estou falando de Brasil, Rússia, Índia, África do Sul e China. Foram discutidos diversos temas, os blocos reafirmaram compromissos com a agricultura e o entendimento ali é que se tem ali entre esses países, uma ideia muito clara de desenvolvimento, sem muitas travas, com responsabilidade, né? Eu creio que esse principal fator, né? Desenvolver a agricultura, desenvolver o agronegócio com responsabilidade, mas sem algumas questões que acabam prendendo e dificultando as atividades do agronegócio nacional. Você viu ali a ministra Tereza Cristina assinando alguns papéis e nós vamos saber o entendimento dela agora. Ela fala um pouco a respeito de como que foi essa reunião dos BRICS, a importância que isso tem para o Brasil, né, trazendo essa reunião para cá. Ela quis trazer para o estado dela mesmo e fazer isso em Bonito e, de qualquer forma, mostrando como que os resultados foram atingidos. Olha, eu acho que, independente do problema dos Estados Unidos, o Brasil é um grande parceiro da China. A China reconhece o Brasil como um grande produtor de alimentos. Nós somos uma potência agrícola, somos uma potência ambiental. Nós temos muito a cooperar com a China. Inclusive, eu estou voltando à China agora no dia 18 de outubro, para que a gente possa assinar. Vou ter 2 reuniões com os 2 ministros, o ministro do GACC, que é o ministro da Aduana, e o ministro da Agricultura, para tratar vários temas de importância e relevância para os nossos 2 países. Eu acho que esses BRICS, nós nos fortalecendo, com certeza nós vamos ter cada vez um comércio melhor, mais justo entre nós. Ministra Tereza Cristina, ela saiu muito satisfeita, né? Quem pôde falar com ela teve essa impressão, saiu muito satisfeita dessas reuniões que tiveram dos BRICS, dos ministros da agricultura, mostra um posicionamento dos mais interessantes. Essa viagem que já está marcada, essa volta à China, também é mais um passo em relação à abertura de mercados para diversos produtos agropecuários brasileiros. Então, o que nós observamos? O trabalho vai acontecendo, o trabalho tem ocorrido e tem feito, mesmo com reclamação, com algumas chiadeiras, aí vamos falar a verdade, né? Críticas que às vezes são totalmente infundadas, o barco vai seguindo, as coisas estão acontecendo e os resultados estão vindo para o Brasil.
Vamos falar agora de preço. Você viu ali o mercado físico brasileiro mostrando aí, de acordo com os dados da BBM, se eu não estou enganado, que rodou agora a cotação, valores firmes aí nos estados brasileiros. Vamos saber como é que vem o valor de referência nos portos, porque vem bastante interessante. Temos aqui Santos e Paranaguá, mais uma vez, a R$ 37,00 a saca de 60 quilos. É firme o preço do milho. Grãos Corretora trazendo aqui, confirmando valores mais elevados, mantendo essa linha aí de 36. Raramente cedeu a R$ 36,00, vem a R$ 37,00 e raramente cedeu a R$ 36,00 a saca de 60 quilos do milho. Mostra que o mercado internacional é comprador sobre o milho brasileiro e devemos mesmo ter um recorde no fechamento desse mês de setembro, mais um, né? Nós tivemos já dois ou três seguidos agora nos meses computados pela Secretaria de Comércio Exterior e parece que tem outro aí vindo neste mês de setembro. Vamos falar agora de milho, só que milho agora, cenário internacional, milho negociado na Bolsa de Chicago, referência importante, vamos ver na tela, o mercado vinha em queda, vamos saber como é que continua, continua mesmo, continua perdendo aí cerca de 1 ponto, 1,2, 1,4, 1,6, dezembro vem a $3,70 mais 6 por bushel, são os negócios que temos agora na posição de mais curto prazo para o milho. Março, $3,83 mais 2 o bushel, maio, $3,90 mais 6, julho, $3,96 mais 2 por bushel, são os negócios que temos agora com milho na Bolsa de Chicago. E olha, daqui a pouco a Agricultura BR traz para você informações a respeito do mercado do café. Vamos saber como é que vem os negócios, como é que vem as posições aí sendo articuladas, tanto o Arábica lá em Nova York, os impactos aqui no Brasil. E olha, nós estamos no momento de florada, né? Quem está em Minas Gerais sabe disso muito bem. Vai chovendo, inclusive, em alguns pontos de Minas, vai dando uma melhorada a situação do produtor no campo. Se você tiver a imagem da sua florada aí, formação de roseta, aquela coisa toda, manda aqui para a Agricultura BR, eu quero ver o produtor de café do país participando agora. Daqui a pouco vamos falar de preço de café arábica, mercado físico, mercado futuro, do Robusta, do Conilon também. Então participe conosco, nós vamos para o intervalo e voltamos já. Eu falava há pouco a respeito do início aí, um momento melhor, né, formação, florada formando, está chovendo ali em Minas Gerais, principalmente. Foram as informações que a gente recebeu aí de alguns produtores rurais, pedi para mandar foto. O pessoal escreveu que está, então manda foto, manda o vídeo, a gente vai colocar aqui o nome do município, do estado. Então participe do programa conosco, a Agricultura BR, com a sua participação, claro que fica muito melhor. E olha, vamos falar de preço, o programa é muito voltado para isso, né? Para falar não só do que está acontecendo no campo, mas principalmente de como que vem aí os parâmetros para as negociações e como negociar melhor, trazer ferramenta para o produtor. Então vamos saber como é que está o café? Café agora, mercado futuro em Nova York, plataforma Ice Futures, tem um impacto direto sobre as posições, sobre as cotações aqui no Brasil, e nós temos aqui na tela movimento de alta hoje na plataforma Ice Futures. Veja só que dezembro é negociada a $1, 1 cento mais 25 a libra peso. Vem com alta, mais 0,40 aqui em todas elas, 0,35 em maio e julho. E março de 2020, posição negociada a $1, 4 centos mais 75 por libra peso. Maio, $1, 6 centos mais 95 por libra peso, vem com ganhos. Julho também $1, 9 centos por libra peso, vai compensando um pouco aí o recuo do dólar. O dólar vai se mantendo alto. Mesmo assim, nós temos alguns dias aí seguidos de uma movimentação melhor, pode-se dizer assim, para os negócios, para as posições com café arábica em Nova York. Falamos de Arábica, vimos algumas cotações em Minas. Vamos saber agora como é que estão as posições negociadas do café Robusta na Bolsa de Londres. É sempre uma referência importante para esse produtor do Espírito Santo, da Bahia, de Rondônia, onde se produz Conilon. Então vamos saber então como é que vem o Robusta agora, negociação que eu trago, né? Sempre lembrando que vão mudando as medidas, né? É tonelada por dólar. Vamos ver saber a tonelada então que está sendo negociada na posição de novembro, é de $1.322 por tonelada, alta de 0,5
0,60%. Janeiro, $1.339, elevação de 0,52%. Março, posição negociada a $1.365 a tonelada, sobe pouco mais de 0,5%. E maio, $1.388, uma alta de 0,28%. Situação aqui pode ser considerado normal com a entrada da produção de café vietnamita, e aí nós vemos valores muito menores que nós estávamos vendo há algum tempo, né, pouco mais de um ano, quando a tonelada do café robusta chegou a marcar $2.100, $2.200 por tonelada. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Eu sempre lembro que a sua participação é importante. Participe conosco, participe através do Twitter, do Facebook e, claro, pelo WhatsApp também. O nosso número é o 67996562266. Eu estou aguardando a sua participação. Participe conosco, mande a sua mensagem, foto, vídeo aqui para nós. Olha, no próximo bloco nós vamos falar de várias questões aí do agronegócio brasileiro, de produção de campo, vamos falar de ovinocultura, você vai acompanhar esses detalhes, vai saber um pouco também dessa visita muito especial que nós tivemos na Fazenda Pecuária BR nesta última quinta-feira. Então, olha, continue conosco, você tem muita informação interessante por aqui, continue na Agricultura BR, continue no canal do Boi. Eu volto já. E o vazio sanitário do Algodoeiro, no estado de Mato Grosso, começa no próximo dia 1º de outubro e tem a duração de 60 dias e tem como principal função proteger as áreas de produção e evitar com isso danos causados aí por fungos e também elementos que acabam atingindo a produção. Nós vamos ver agora como é que está se estruturando, né? O estado do Mato Grosso é o maior produtor de algodão do país, como é que está a estrutura. Você vê aqui o vazio sanitário do algodão, dividido, segundo a Associação Mato Grossense dos Produtores, dividido em algumas regiões. Então, a região 1, essa região 1 começa do dia 1º de outubro, encerra em 30 de novembro, acontece ali em Rondonópolis, Campo Verde, Primavera do Leste e toda a região. Tem outra região aqui também, segundo o AMPA, vai dividindo, região 2 agora, joga na tela, começa no dia 15 de outubro, encerra em 14 de dezembro. É aquela região que pega Sorriso, Lucas do Rio Verde, Sapezal e região, a gente coloca aqui alguns municípios, né, que são de referência, que aí o pessoal não esquece. Então, vazio sanitário na região 1 começa dia 1º, mas logo depois também tem na segunda região. Então, produtor de algodão sempre muito atento, né, para ter esse período de 60 dias e, com isso, garantir bons resultados em sua produção. Vamos falar agora da produção de olivas, de oliveiras no Brasil. Começou há algum tempo, há cerca de 15, 20 anos, no estado do Rio Grande do Sul e vem ganhando cada vez mais espaço no Brasil. E hoje temos aí situações de resultados e de qualidade. É o que nós vamos acompanhar agora na entrevista. Uma cultura que vem se expandindo cada vez mais no Brasil e não só no Rio Grande do Sul, mas também para outros estados. Paulo, quais os estados que estão produzindo hoje oliveira aqui no Brasil? Hoje nós temos no Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, interior de São Paulo tem também, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. São todos esses estados já? Existem algumas
estudos, alguns comentários de uma tentativa em Pernambuco de uma outra variedade de oliveira, mas ainda são só estudos. Certo. Mas tem potencial. Certo, e a gente fala hoje em 7 mil, quase 7 mil hectares, um plantio que se expande 30% por ano. Ao ano tem esse crescimento que nós temos observado. É uma cultura boa, nova, ela é longeva, né? Então, assim, ela começa a produzir no 3º ano, no 5º ano ela já produz uma quantidade maior, e no 8º ano é chamada a fase adulta de produção. Ali ela vai até os 200 anos produzindo. Interessante, Paulo. Mas a árvore dura 4.000 anos, né? 4.000 anos. Dela. Uma outra coisa muito interessante sobre a produção que você estava me contando é que as oliveiras, elas se utilizam aí de áreas que não servem para outras culturas, né? Que tipo de área que é ideal para isso? As áreas que têm sido ocupadas, eu vou falar mais no Rio Grande do Sul, que é onde eu tenho a minha e é onde mais eu conheço. O que acontece? Existem áreas, por exemplo, a Serra do Sudeste do Rio Grande do Sul, é uma faixa que ela tem umas condições específicas de clima e solo. Que tipo de solo? Arenoso, cheio de pedrinhas, bem drenado, inverno frio, verão quente, bastante sol, bastante vento. Então essas áreas que elas têm dificuldade para plantio, por exemplo, de soja, milho ou até de criação de gado, têm sido utilizadas para o plantio de oliveiras e tem se dado muito bem. E já existem variedades que se adaptaram a essas regiões. E hoje, segundo dados do próprio Instituto, o Brasil é o 2º maior importador de azeite de oliva do mundo, que mostra que a gente tem uma janela de mercado muito boa, né? É enorme. O ano passado foi importado 78 mil toneladas de azeite e 114 mil toneladas de azeitona de mesa. Quer dizer, o mercado é enorme, o potencial é enorme. Desse ano nós produzimos mais ou menos, comparando a importação do ano passado, não deu 0,3% do total. Quer dizer, o mercado é enorme, o crescimento é muito grande. Já existem empresas estrangeiras prospectando áreas no Rio Grande do Sul, se fala até numa área de 5 mil hectares, para plantio de oliveiras no Rio Grande do Sul. E a nossa produção nesse ano, na comparação com o ano passado, ela mais que dobrou já, né? Sim, o ano passado foi produzido basicamente 80 mil litros. Esse ano foram 240 mil litros. Então E poderia ser maior esse ano, porque na Serra da Mantiqueira teve um problema na época da florada, teve muita umidade. Aí atrapalhou a fecundação diminuiu. Acabou prejudicando outras produções por lá também, Senão a produção seria muito superior. Há estimativas de que para o ano que vem, com a entrada de novos pomares e com o aumento da capacidade de produção das antigas, se chegue no ano que vem a perto ou muito próximo dos 500 mil litros. Claro que é bastante coisa, claro que é muito recente ainda, né? A gente está falando de uma produção muito nova, mas a gente viu o Brasil fazer isso com várias culturas já, deixar de ser um importador e se tornar um grande exportador. Isso aconteceu com diversas culturas, aconteceu no caso do algodão também. Você acredita que em relação às oliveiras existe esse potencial também? E em quanto tempo vocês pensam? Olha, se continuarmos assim, o que se faz, a gente analisou, o Brasil precisaria hoje ter uma área de 100 mil hectares aproximadamente para atender o mercado interno. Hoje a gente tem 7 mil, isso, né? Se continuar nesse crescimento que tem tido, a gente imagina que em 30, 40 anos o Brasil se torne autossuficiente em azeite. Bacana. E, inclusive, mas dá para chegar lá. Dá para chegar lá. Ninguém duvida do Brasil, né? Não, o Brasil tem essa característica de ser um país de produção primária, entende? Pelas nossas qualidades. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, por que a oliveira se deu muito bem? Nós temos o paralelo 30 no Rio Grande do Sul. Então, tu tem áreas que eram subutilizadas e que se descobriu que a oliveira é tudo que ela quer. Tudo que ela precisa. Tudo que ela precisa. Então, está aqui, pouca água na quantidade certa, solo bem drenado, inverno frio, verão quente com vento. Ela se adaptou. Inclusive, durante a Expo Inter esse ano, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, instituiu uma lei, né, da Rota das Oliveiras. Inclusive, a nossa equipe do Canal do Boi, a Nelise Nicolodi, Bruno Keita e o Gerson também acompanharam esse momento lá durante a Expo Inter esse ano. E mais uma alternativa muito interessante para os turistas, né? Em 29 de agosto foi sancionada a Lei 15.309, que criou essa Rota das Oliveiras. Inicialmente foi criada com 24 municípios, mas já tem outros municípios que estão entrando nessa rota, então vai aumentar. O olivoturismo
é muito explorado na Europa, muito, porque ele agrega à atividade da olivicultura trabalho e renda. E tu gera uma nova atividade para o Estado, entende? E para as pessoas é interessante, o visitante ir no olival, a beleza de tu ficar no olival e fazendo um turismo lá dentro. Mas o principal que eu vejo assim, é tu poder provar no olival um azeite jovem, com frescor, com os aromas, tudo recém-colhido ou bem conservado. Isso faz uma diferença, porque a diferença de um azeite jovem, com frescor e aromas, tu encontra aqui, do teu lado, na tua casa. Os importados não conseguem, porque o tempo que leva de vir de lá para cá... Já deixa de ser tão jovem. Ele já vai deteriorando. E esse é o azeite, o extra virgem que a gente fala, ele é jovem. É jovem. Essa característica que ele precisa ter. O Brasil produz um dos melhores azeites extra virgens do mundo já. Nos últimos 3 anos foram mais de 50 premiações internacionais. Então, qualidade de extra virgem nós temos. O que nós temos que fazer agora é aumentar a quantidade. Maravilha, mas Paulo. A qualidade está ótima. Obrigada pela sua participação aqui conosco no Canal do Boi e muito sucesso aí para as oliveiras no Rio Grande do Sul e em todos os outros estados. Tá bem. Muito obrigado, agradecemos nós. Obrigada eu. Esse foi então Paulo Marchioretto, que é presidente do Instituto Brasileiro de Olivicultura, e nós devolvemos o sinal para Campo Grande. É com vocês. A Agricultura BR vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar a respeito dessa importante visita que tivemos na Fazenda Pecuária BR, que é o marco da pecuária nacional. Você vai ver a questão de manejo, de integração, de fazer isso de uma maneira que é consciente, que traz ótimos resultados. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para quem está acompanhando a Agricultura BR. Vou mandar um grande abraço para a Marisa, está acompanhando através do Facebook, do Canal do Boi, está transmitindo ao vivo no Facebook também. Então, um grande abraço a você, Marisa. Aproveite para conversar com mais gente que está participando aqui. Marilena Santos participando aqui do Agricultura BR. Um abraço, um beijo para você também, Marilena. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. Temos também a Gabriela Souza e a Thalita, que participa do programa conosco aqui, vai mandando um alô para nós. Então, um grande alô, um abraço a vocês. Que bom que estão conosco. A Agricultura BR vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós trazemos os destaques, então, da pecuária nacional. E já que vamos, aproveita para entrar em contato. Nosso contato é 67996562266 e eu volto já. E olha, nesta semana o Mato Grosso do Sul recebeu a visita de uma pessoa muito especial. É uma psicóloga, ela tem estudo, mestrado, doutorado na área de zootecnia. É a Temple Grandin, que esteve aqui em Mato Grosso do Sul, visitou a Fazenda Pecuária BR, também outras instalações da cadeia produtiva. E o que ela fala? A respeito de manejo racional, de como trabalhar bem com animais e como que isso traz bons resultados para a pecuária brasileira. Ela participou ontem, nós tivemos uma entrevista com ela exclusiva, aconteceu na Fazenda Pecuária BR, mas exclusiva dentro do programa Mais Pecuária com Jorge Zaidan, que inclusive estava lá e você acompanha agora aqui no Agricultura BR. Nós estamos no curral da Fazenda Pecuária BR, que é uma vitrine de tecnologia, ferramentas, produtos e serviços para a produção de carne bovina. Hoje a fazenda, que integra o grupo do SBA, o Sistema Brasileiro do Agronegócio, localizada no município de Terenos, é uma referência na produção de animais a pasto e também em confinamento. E recebe hoje uma visita muito ilustre. Nós vamos conversar com a psicóloga e doutora em zootecnia, uma das principais referências no bem-estar animal no mundo. Talvez a principal ferramenta de difusão, desde o início desses conceitos, do bem-estar animal. Nós estamos aqui com a senhora Temple Grandin. Muito obrigado pela presença. Thank you very much for your being here. E estamos também com o Judson, que é o coordenador de operações da MSD Saúde Animal nos Estados Unidos. A MSD que está trazendo a professora Temple Grandin ao Brasil
para ministrar palestras diversas sobre bem-estar animal e sobre o autismo também, para pais de pessoas que têm autismo. Eu vou começar perguntando, eu vou pedir a sua ajuda, pode chegar para cá, por favor? E aqui você vê, tem colegas de imprensa, tem também técnicos da MSD, o pessoal da Fazenda Pecuária BR, e nós vamos já, pode começar a trazer o gado para ela falar sobre o conceito do manejo racional. O que é o manejo racional? What is the rational, the clever managing with the cattle? The most important thing is keeping cattle calm when they're handling. There's many people now in Brazil teaching low-stress cattle handling, and it has lots of advantages. Better conception rates on artificial insemination, better weight gain, less bruises at the meat plant, tender meat. Good handling makes a difference. Ok, o Judson vai nos ajudar aqui a entender o que a professora diz. O que a doutora Temple está dizendo é que agora no Brasil a gente está usando muito a tendência de baixo estresse para o manuseio de animais, que ajuda com as taxas de concepção, para a inseminação artificial, ganho de peso e, mais importante ainda, ajuda até com as lesões da carcaça, então ajuda com a produção de carne de uma forma geral. Como está hoje a evolução do manejo inteligente do bem-estar animal? How is the evolution of this technique with the cattle? It's been evolving over the years. When I started over 40 years ago, cattle handling was really bad. And then gradually people have learning that slow is faster, calm is so much easier to do. Now, one problem we have today is we have a lot of people here and we have extremely young cattle. When we were at a feed yard yesterday, they were older cattle that would have been calmer. Ela disse que há 40 anos atrás, quando ela começou, a situação era bem diferente, mas com o passar do tempo as pessoas estão tratando os animais de uma forma muito mais calma, que é muito melhor para o manejo de forma geral, principalmente quando você está tratando de animais mais jovens. Então ela está dizendo que houve uma melhora substancial nos últimos 40 anos. Hoje no Brasil, o país vive momentos de críticas, principalmente dos europeus, com relação ao tratamento que se dá às questões ambientais, e o bem-estar animal entra em tudo isso também. Eu vou perguntar à professora, a doutora Temple Grandin, se o Brasil está fazendo corretamente o trabalho de bem-estar animal, se está cuidando muito bem dessas ferramentas. Is Brazil taking good care of welfare of the animals? Well, Brazil is gradually improving. One thing I've been very impressed with, I have visited your veterinary schools and animal science, and there's many eager students that are really interested in doing things better. They are, your future tomorrow. Mateus Paranis Lacosta, he is doing some very excellent work right here in Brazil. Ela disse que está melhorando muito, ela está muito impressionada com a qualidade da melhora do bem-estar animal no Brasil de forma geral. Um dos exemplos que ela usou é que em universidades, ela tem visitado escolas de veterinária, escolas de zootecnia, e ela está impressionada com a paixão dos alunos pelo bem-estar animal. Isso promete muito para o futuro, né? Então é uma coisa que está prometendo bastante. Outra coisa que ela comentou também é que existem pesquisadores que estão fazendo um trabalho fenomenal. O Dr. Mateus de Paranhos, ela gosta muito do trabalho dele, então está progredindo bastante. Paranhos. Bom, nós estamos com imagens ao vivo do gado entrando no processo de manejo, e eu vou perguntar para a doutora Temple Grandin o que ela vê, se ela muito do que ela projetou está aqui hoje. Vamos ouvir a impressão dela. I was trying to figure out where they were going there. Basically, when you're working cattle, you have one opportunity to get them in nicely. And if they turn back on you, then they're going to be hard to handle. So it's really important as you bring them up, get the gates closed. Assim, logo que você traz os animais para o curral, você tem uma oportunidade de trazê-los de uma forma bem calma. Se eles voltarem, torna-se um problema. Então, é uma das únicas oportunidades que você tem de fechar o portão. E, nesse caso, o portão deveria ter sido fechado logo atrás. Ok, então aí já o pessoal atento aqui da Pecuária BR, acompanhando essas informações. O que se pode ainda, o que a ciência ainda pode dar de positivo para melhorar essas relações entre o homem, o tratador, e os animais? How much can science grow enlarging the relationship between the man and the cattle? There's both old research and new research that shows that good stockmanship
pays. You'll get more milk out of dairy cows, you'll get better weight gain. Stockmanship matters, and you have some very good people right here in Brazil that are doing some excellent work with the Nelore cattle, which are a more excitable breed of cattle. Mateus Pranas da Costa has done some excellent work, and I had him do a chapter for my new book on livestock handling and transport. Então a gente tem visto que o manejo realmente se paga. A gente vê então, em termos de ganho de peso, em termos de produção de leite. E no Brasil o Dr. Mateus de Paranhos, assim como outros, estão fazendo um trabalho excelente, mostrando que realmente tem uma oportunidade muito grande de você fazer esse manejo de forma racional e ter um efeito positivo no rebanho. Outro assunto que eu quero ver com a doutora Temple Grandin é a onda vegana que toma conta hoje do mundo, a substituição da proteína animal pela proteína vegetal, o hambúrguer feito de cenoura, com a beterraba imitando o sangue, enfim. O que ela pensa disso? Is it a concern for cattle breeders, the vegan in the world, trying to substitute animal protein by vegetable protein? Well, right now there's a hamburger made out of vegetable protein. One of the things that has to be looked at in this, it's a complicated product, highly processed. What are all of the energy inputs? I have done a lot of thinking about cattle and land use. I've been learning more about crop rotation, and that we need to take cattle pasture as one of the crop rotations with corn and soy and other crops, and if that's done right, we can improve the land. We can improve the health of the land. You use cattle right, they can improve land. Use cattle wrong, they wreck land, they destroy land. Ela tem falado dois pontos principais. O primeiro é que a gente não sabe exatamente como é que são feitos esses hambúrgueres vegetais, né? Ela fala que tem vários ingredientes e são bem processados. A gente não sabe exatamente quanta energia é gasta para que se faça esse tipo de hambúrguer. Então é um pouco questionável ainda para saber exatamente se é positivo essa tendência. Outra coisa que ela comentou é que ela é muito a favor de integração lavoura-pecuária. Se a gente tem alguma preocupação quanto ao uso de animais para alimentação, então por que a gente não faz uma integração lavoura e pecuária bem feita, que pode ajudar a otimizar o uso do solo de uma forma mais racional? Ao invés de usar só pecuária, ao invés de usar só grãos, por que a gente não tenta casar as duas coisas para fazer uma coisa mais de uma forma mais integrada? One of the things I'm concerned about is monocultures of soy and other crops. And that causes a lot of problems. And then you end up using lots and lots of chemicals. You rotate crops, you improve the soil, and you don't need to use as many chemicals. É uma preocupação que ela tem comentado muito essa semana, é quanto à monocultura. Se uma monocultura pode ter só uma forma de explorar o solo com um tipo de lavoura e uma quantidade grande de químicos, por que não usar diferentes tipos de lavoura em integração com a pecuária para que a gente possa usar o solo de uma forma mais ótima? Vou perguntar o que ela achou da Fazenda Pecuária BR, que é essa vitrine de tecnologia. How did you like the farm Pecuária BR? Well, very nice, and I was very impressed with the dirt mounds to prevent the ground from being eroded. I'm very interested in ways that pasture can be improved, and that's something new. I was taking a lot of pictures of that because I want to learn more about those kinds of things. Muito, muito bom, ela gostou bastante. Uma coisa que chamou a atenção, ela não tem experiência com curvas de nível. Então ela tirou algumas fotos, é uma tecnologia, alguma coisa que, embora seja utilizada de uma forma bem intensiva no Brasil, ela não tem tanta experiência com isso e chamou a atenção dela. Então ela tirou bastante foto e vai estudar mais ainda para entender melhor como funciona. Bom, e eu queria saber qual é o bem mais precioso que ela acha que tem o produtor rural. What's the most precious gift the farmer have? Well, they feed people. That's one of the things that farmers do. And I don't know what else to say. Uma coisa só e é muito importante, a gente alimenta o mundo. Esse é um resumo dela. I'd like to thank you very much. Thank you. If you want to say something to Brazilian people, would you please? Well, animal welfare is important. Cattle and other livestock, they feel pain, they feel fear. When you see cattle jumping around and getting excited, that's due to fear. And when we handle them in a low-stress way, we reduce fear, we give the cattle a better life, and we improve productivity.
Bem-estar animal é importante. Os animais eles sentem medo, eles sentem dor. Então, se você está tratando bem dos animais, você vai melhorar as condições dele e, ao mesmo tempo, você vai melhorar a produtividade. Então, bem-estar animal é importante. Aí trouxemos essa entrevista muito legal, feito com a Temple pelo Jorge Zaidan, mostrando um pouco da experiência dela, como que isso é feito. Você pode acessar as nossas páginas, eu acho que isso é muito interessante. Melhora a pecuária, melhora também a humanidade de cada um. Então, uma dica muito legal nessa entrevista aí que ela traz, nessa visita técnica feita na Fazenda Pecuária BR. E olha, vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu quero falar de um leilão, e eu quero convidar todo mundo, aí quem é agricultor, quem é produtor rural, pecuarista, olha, investidor, hoje nós temos um evento que é diferente, um leilão beneficente, que vai ajudar gente muito boa, que precisa da sua colaboração. Então, eu vou para o intervalo, eu volto já e vou falar desse leilão. Então, fique conosco. E olha, eu quero fazer um convite para você, produtor rural, para você, investidor, telespectador, que mesmo que não atue com gado, hoje nós precisamos de você. O Hospital do Câncer Alfredo Abrão, de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, precisa de você. Hoje temos um importante leilão. Esse leilão é diferente porque é um leilão beneficente e que vai ter em oferta aí animais, vai ter em oferta instrumentos musicais, violões autografados por músicos, por artistas regionais do Mato Grosso do Sul, inclusive o Michel Teló. Você vai ter aí uma diversidade de produtos, obras de arte que serão colocadas à disposição na noite de hoje a partir das 20 horas. Os recursos que vão ser conseguidos por esse leilão, e eu espero que hoje tenhamos também mais um grande resultado nesse leilão beneficente, eles serão convertidos para a terminação de 7 alas do Hospital do Câncer, que está em reforma e precisa terminar essa obra, uma obra muito importante porque atende pessoas de todo o Mato Grosso do Sul, também de estados vizinhos, então é um trabalho muito importante e que demanda muito da participação de todos. Então, na noite de hoje, 20 horas, eu vou estar aqui também. Gostaria muito de quem puder participar, de quem puder fazer as suas doações, de participar através também dos lances nos lotes. Olha, é mais do que conseguir arrematar, é muito mais que isso, é conseguir fazer uma ação que serve para muita gente e durante muito tempo. Então, peço aí a sua participação na noite de hoje, às 20 horas, leilão beneficente ao Hospital do Câncer Alfredo Abrão, de Campo Grande, é claro que é aqui pelo Canal do Boi. Leilão vai acontecer, inclusive, dentro das nossas instalações aqui, no chamado Espaço Gourmet, aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Vou falar agora a respeito, daqui a pouco eu falo desse leilão de novo, mas eu vou falar agora a respeito da medida do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que teve a nova medida aprovada nesta última quinta-feira em Brasília. Quem fala sobre o assunto é Saulo Lopes. Produtores rurais em todo o Brasil podem se inscrever no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, ou atualizar suas informações a qualquer tempo. A medida provisória, que torna o registro perene e perderia a validade no próximo dia 11 de outubro, foi aprovada no plenário da Câmara. A matéria segue agora para o Senado. Por meio do CAR, os órgãos ambientais, bancos e outras instituições do governo que precisem dos dados têm informações a respeito do que é produzido nas propriedades e a situação da reserva legal e das áreas de proteção permanente, as APPs, de cada uma delas. Com a inscrição no cadastro, os produtores podem aderir aos programas de regularização ambiental, o PRA, de seus estados e resolver seus passivos ambientais. Antes da implantação do cadastro em 2014, o mapeamento das propriedades rurais era feito por pesquisa do IBGE, por amostragem. Depois do CAR, o diagnóstico passou a ser realizado por meio de imagens de satélite. Os órgãos de controle do meio ambiente, IBAMAs e outros licenciadores usam as informações como instrumento de fiscalização e controle do que faz cada propriedade rural em todo o país. De Brasília, Saulo Lopes.
Momentos finais dessa edição do Agricultura BR. Vamos saber como é que vem soja em Chicago e dólar sendo negociado agora. Chicago tem perdas de 4 a 5 pontos. Novembro vem negociado a $8,83 o bushel. Janeiro abaixo de 9, $8,97 mais 4 por bushel. Março a $9,10. Maio a $9,20 mais 6 por bushel. Vamos saber como é que está o dólar comercial. É o destaque da Agricultura BR agora. Você tem o dólar agora subindo um pouquinho, dá instabilidade, mas sai do campo negativo. R$ 4,16 mais 2 é estável com viés de alta, já que o dólar apresentou queda durante todo o dia de hoje. Mais informações você vai ter logo mais aqui no Agricultura BR, terceira edição, que começa às 16 horas no horário de Brasília. Olha, espero vocês então lá, então não vou dar bom final de semana ainda para ninguém, mas vou fazer o convite para a noite de hoje, encerro o programa falando desse grande leilão, né? Estamos todos envolvidos, é muito importante que você participe. A noite de hoje vai ser marcada, é para ajudar o hospital, é para a terminação de 7 alas desse importante empreendimento que contribui e ajuda muita gente no Mato Grosso do Sul e também algumas vezes em estados vizinhos. Terminação aí de 7 alas do Hospital do Câncer de Campo Grande, Alfredo Abrão. Bom, e é com esse apelo e com esse convite que eu encerro essa edição da Agricultura BR. A todos uma ótima tarde e até mais.